Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo para denunciarmos a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Nesse vídeo eu quero falar sobre o PRB, Partido Republicano Brasileiro, Partido da Igreja Universal do Reino de Deus, comandado pelo Bispo Macedo. Não adianta dizer que não, que é comandado pelo Bispo Macedo. Quem colocou o Bispo Marcos Pereira como presidente do partido foi o Bispo Macedo. Quem idealizou o partido foi o Bispo Macedo. Você já ouviu falar do Joesley Batista? Joesley Batista, ou seja, o dono da JBS, que fez delação premiada, que foi quem gravou o presidente Temer. Preste atenção na delação premiada de Joesley Batista, da JBS, falando a respeito do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcos Pereira. Preste atenção. 3 de maio de 2017, depoimento prestado do senhor Joesley Mendonça Batista, acompanhado do seu advogado Francisco de Assis e Silva, OAB 16615 Paraná, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Sr. Joesley, então agora nós vamos passar para o tema trazido no anexo, nós estamos no termo de depoimento número 7, e vamos falar do tema denominado no anexo Marcos Pereira, PRB. Vamos lá. Então, o Marco eu conheci ele nas eleições de 2014, que foi um dos partidos que o PT comprou e que nós fomos um dos que participamos. Só um minutinho, eu vou aqui agora. Pois não, prossiga. Então, foi um dos partidos que o PT comprou lá, e quem pagou fomos nós. O partido comprou apoio e o tempo na televisão. Quem pagou fomos nós. Eu conheci o Marco, enfim, ele é o presidente do partido, até que um dia, quando foi, eu estou tentando me lembrar, que fim de 2015... A gente estava em aposentação. Não, da eleição foi 2014. Tá. Então, você conheceu o Marcos na época da eleição? 2014, tá. Mas o fato que você vai falar já é em 2015. Isso. Tá. Então, aí até que, fim de 2015, aquele empréstimo que eu te relatei, do Lúcio, que foi o último que encerrou ele foi todo conduzido na área técnica ali, normalmente, enfim. Eu nunca pedi nada, foi dentro da área técnica. Onde o vice-presidente era Antônio Carlos e tal, sempre tive uma boa relação com o Antônio Carlos e tal, ele nunca me pediu nada, enfim, tudo bem. Já na final, praticamente aprovando ali, liberando, o Antônio Carlos me abordou e disse: Olha, você sabe que quem é meu padrinho político é o Marco do PRB, né? Eu sei, eu sabia disso. Não sei, mas e daí? Ele falou: não, então a operação vai sair aí, vai dar certo e tal. Será que você teria como fazer uma contribuição para ele? Eu falei: uai, fazer uma contribuição? Não sei, que contribuição, de quanto? Depende, né? A eleição já tinha acabado. Tinha acabado, um ano depois, fim de 2015. Aí eu falei: uai, não sei, o que é? Quanto é que ele quer? Eu falei: não sei, deixa eu ver com ele. Tá bom. O Antônio Carlos foi lá, certo, viu com ele, voltou 1 ou 2 semanas depois. Ele já é 6 milhões. Eu falei: olha, tudo bem, empréstimo, enfim, era grande, eu precisava. Eu nunca tinha conversado sobre isso, eu achei que não ia ter que pagar propina nenhuma. Tá bom.
Passou, eu falei, tá bom, fala pro Marco me procurar, eu conheço o Marco, tudo bem. Assim foi feito, o Marquinho me procurou, Marquinho eu chamo, porque, enfim. Aí o Marco Pereira me procurou, eu falei, não, tá bom, tá certo, 6 bilhões, Marco, como é que a gente faz? A gente conversando ali, já estava confusão de lava-jato, não sei o quê. Durante o ano de 2016, eu fiz pagamento de R$500 mil, foi eu diretamente que fiz a ele. Ele era presidente do PRB. Do PRB. E como é que foi o pagamento? Qual foi a forma? De R$500 mil em dinheiro, eu fiz para ele. Enfim, de tempos em tempos ele me cobrava, me mandava uma mensagenzinha, tudo bem, então eu já entendia que era, né? Aí, à medida que eu ia conseguindo, eu combinava com ele lá em casa e tal, e foi sendo feito. Aí agora, quando foi fim do ano, agora que o início desse ano complicou muito as coisas, essas operações e tal, aí eu avisei a todo mundo que ia dar uma parada. Eu falei, ó, não dá para continuar. Avisei a ele que ia parar, tentei avisar ao Lúcio, mas ele disse, ó, não dá para parar, tem que continuar. Enfim, eu sei que ele deu uma parada. Aí ficou sem. Nós estamos em maio. Mas chegou a ser pago 6 parcelas. Nós pagamos uns 4 milhões mais ou menos. Ficou pendente uns 2. Aí, doutor Sérgio, quando foi agora, o Antônio Carlos fez questão sempre de dizer, ó, esse dinheiro não tem nada para mim, é tudo para ele, é tudo para o partido, para ele, para o Marco. Tá bom, realmente eu nunca dei dinheiro na mão do Antônio Carlos. Aí, como é que foi? Agora, tem um mês atrás, um mês e meio, um mês atrás mais ou menos, o Antônio Carlos me procura, ele vai lá numa das empresas nossas, no escritório de uma das empresas nossas, preciso falar com você e tal. Um mês e meio atrás, eu estava sem pagar, né? Eu falei, aí eu atendi ele lá, a gente conversou. No final da conversa, o tema da conversa é porque ia ter que diminuir os limites da Caixa, porque das outras empresas, da JF, da Flora, Vigor, Dourata, tal, mas que a JBS estava preservada. Ele veio com aquela conversa dizendo que ia ter que diminuir os limites, não ia dar de crédito, não ia dar para renovar as linhas e tal. Eu fiquei em dúvida se ele estava ali falando aquilo que realmente tinha, ou porque eu não estava pagando lá o Marco, ou porque ele estava querendo dar uma... Tudo bem. Falei, tudo bem, Antônio, não tem problema, enfim. Fiquei quieto. Agora, recentemente, há umas 2 semanas atrás, ele vai lá no escritório numa reunião com o Wesley e tal, meu irmão. Ó, preciso fazer uma reunião importante e tal, vai lá. Aí quando termina a reunião, eu encontrei ele lá, eu falei, Antônio Carlos, o que você está fazendo aqui? Ele falou, pois é, Júlio, eu vim aqui dizer e tal, aquele assunto que está tendo que diminuir, não está renovando nada as linhas de crédito. Desde já tem esse ano todo. Tudo que vence não renova, e não é normal. O normal é renovar, são linhas de trade finance e tal. Aí de novo ele vira para mim, nós estamos com um problema, o Banco Central mandou diminuir para enquadrar, só você e outros 2 grupos todos enquadraram, porque tem que ser 10% do patrimônio líquido do banco, então a JBS também vai ter que diminuir. Aí eu fiquei calado, enfim, eu nunca vi, Banco Central o limite é 25%, não é 10%. E ele com aquela conversa de que tinha que diminuir uns 2 bilhões, tirar uns 2 bilhões da linha de crédito, você deixar vencer, né? Enfim, ele está careca de saber que para nós é um problema, né? Porque 2 bilhões vencendo, ter que liquidar num ambiente de crédito restrito como está. Enfim, tudo bem, eu também não falei nada, fiquei quieto. No final da reunião, ele me pergunta, como é que está o pagamento lá? Ainda está devendo ainda? Como é que está? Eu falei, não, recentemente agora eu até liguei para o Marco, dei mais paguei mais 500, isso, falei, não, tá, tudo bem e tal. Eu também não perguntei nada, não sei nada, enfim, foi embora. Eu não sei se está diminuindo o limite porque estão querendo nova propina ou se estão querendo que paga, eu sei que é isso. Entendi. Isso foi recente agora, né? Foi 2 semanas atrás. Ele esteve lá com o Wesley e ele deu... 3, 4 semanas, umas 4 semanas atrás, ele deu alternativas. Não, mas
A gente está estudando alternativas. Ele deu o problema e disse que tinha solução. Então, a tal imposição do Banco Central não era bem tão rígida assim. Não era tão rígido, porque ele disse que tinha uma solução, que ele estava vendo estudar, porque se não avaliasse o grupo inteiro, avaliasse empresa por empresa, aí acha que daria certo, não sei o que e tal, ficou com aquela conversa toda. E que semana seguinte já ia passar na reunião do conselho, não sei o que, achava que ia dar certo. Já passou as 2, 3 semanas e até agora nada deu certo. Inclusive hoje o Wesley está lá preocupado, ligando para ele, dizendo: cadê? Né? Vai ou não vai renovar esses negócios? Enfim. Vinculou um assunto ao outro, né? Porque ele cobrou o dinheiro. E aí cobra o dinheiro, né? E no final, né, doutor Sérgio, a gente sempre fica sem saber, né? O que o sujeito está querendo, né? Enfim, esse é o nosso Brasil. Em relação a esse tema, como é um tema recente que está acontecendo, é muito importante deixar registrado que qualquer novidade o senhor informe a gente, já que o senhor é um colaborador agora. Uma das obrigações no acordo é o senhor se avisar ao Ministério Público sempre que for procurado por pessoas envolvidas nos anexos. Essa pessoa em especial, o Antônio Carlos, ele foi lá tratar, eu não sabia que ele ia lá, ele foi lá tratar do dia a dia do negócio dele. Sim. Lá do banco e tal. Eu cruzei com ele e aí foi uma conversa de uns 10 minutos. Aí ele foi lá, eu não imaginava que ele ia falar do dinheiro. Aí ele foi lá, me contou a história e no final, na hora que ia sair, ele me perguntou desse negócio. Entendi. O mesmo vale para o Marcos Pereira, né? Você lógico, com certeza. Não, eu estou bem consciente aí do acordo. Então vamos encerrando aqui o termo de colaboração número... Então, por isso, o ministro Marcos Pereira ainda não saiu do governo Temer. Não entregou ainda o cargo, como fez com a Dilma, porque está envolvido também na Lava Jato com medo de perder o foro privilegiado, com medo do Sérgio Moro. Não quer enfrentar o Sérgio Moro. Agora, Marcos Pereira, você vai ter que explicar. Você vai ter que explicar para quem você entregava esse dinheiro. Para quem você entregava o dinheiro? Para o partido, PRB, colocava nas ofertas para justificar depois como dízimos e ofertas, ficava com dinheiro para você, entregava para o Romualdo, entregava para o Bispo Macedo, colocava na campanha do Marcelo Crivella. O que você fazia com essas propinas? E você vai ter que explicar também para os membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Mais uma vez, bispos da Igreja Universal do Reino de Deus envolvidos em corrupção. Veja, lá atrás, o Bispo Rodrigues, braço direito do Bispo Macedo, um dos fundadores da Igreja Universal do Reino de Deus, até então no PL, foi condenado no mensalão, foi preso por corrupção. E agora o Marcos Pereira, Bispo Marcos Pereira, também envolvido na Lava Jato. Você acredita, meu irmão, minha irmã, que o Bispo Macedo não sabe de nada disso? Eu duvido, porque ninguém faz nada no PRB, na Record e na Igreja Universal do Reino de Deus sem que o Bispo Macedo tome conhecimento. Nós estamos atentos e vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes.